Nesse terceiro vídeo da aula 7, vamos falar sobre softwares para visualização de dados. Provavelmente o mais conhecido deles é o Excel, e aí existem outras variações de planilhas eletrônicas, como Google Planilhas, planilhas do BROffice, OpenOffice. Mas há também softwares mais avançados para visualização de dados. Não que o Excel faça um trabalho ruim, ele tem muitas ferramentas, é muito intuitivo, a maioria de nós está acostumado a usá-lo. Então é uma boa opção para visualização de dados. Ainda mais se você quiser dar um passo além com a extensão, o add-on Power Pivot, que é esse que está na imagem, que permite fazer gráficos ainda mais elaborados no próprio Excel. Há também os programas com linhas de código, como o RStudio ou o Python, que vão te permitir fazer gráficos, especialmente se você está trabalhando com funções estatísticas de uma maneira rápida, mas eu não diria que tão prática assim. E o meu favorito, que é o que a gente vai ver nesse vídeo, que é o Tableau. O Tableau, ele tem vários serviços que ele oferece. É uma plataforma com mais do que um só produto, tá? Então, existe o Tableau Online, o Tableau Desktop, o Tableau Server e outros produtos. A gente vai tratar do Tableau Public, pelo motivo que ele é gratuito, ao contrário dos outros. Tem algumas limitações, claro, mas nada que vai influenciar o que a gente precisa para as aulas e o que vocês vão precisar para as pesquisas de vocês. Então aqui tem uma imagem da cara do Tableau. A gente vai explorá-lo mais no próximo vídeo. E agora a gente vai observar algumas visualizações do que é feito no Tableau. O Tableau consegue fazer coisas muito bonitas de uma maneira prática. Mas cuidado também, não é só porque é bonito que é útil para o que a gente quer. Então eu deixei aqui 3 links, vou mostrar para vocês um pouco desses links e explorar esses gráficos mesmo, ver o que é possível de se fazer no Tableau. E depois a gente vai instalar junto o Tableau Public, tá? Vantagens dele é gratuito, desvantagens ou limitações é que ele cria visualizações públicas, você não tem como restringir o acesso. O que significa que você não pode botar dados sigilosos, por exemplo. Em geral, isso não é um problema para as pesquisas acadêmicas, porque você não identifica pessoas. Então, os dados eles estariam numa dissertação de qualquer forma para conferência científica. Então, não são dados sigilosos nesse sentido. Mas sempre toma cuidado de deixar anônimo, né, esses dados. E se por algum acaso tiver algum conflito de interesses, alguma quebra de sigilo, aí te aconselho a não usar o Tableau Public. Existem os outros Tableaus, o Tableau Online ou o Tableau Desktop, que você pode restringir o acesso e tem alguns dias, 30 dias, se eu não me engano, de acesso gratuito em ambos, tá? Outra limitação é que os arquivos não podem ser salvos localmente no Tableau Public. Eles ficam na nuvem na tua conta do Tableau. E a gente vai fazer um perfil, uma conta dessa juntos daqui a pouquinho. Primeiro, deixa eu mostrar para vocês algumas visualizações feitas no Tableau. E aqui eu peguei visualizações diferentes, tá? Que envolvem mapas, figuras, mas poderiam ser gráficos bem mais simples, como gráficos de barra, por exemplo, gráficos de pizza, tá bom? O primeiro link é o caso de um estudo sobre Covid-19, usando dados dos governos de cada país, para sintetizar tudo isso numa imagem só. E uma das coisas legais do Tableau é que é interativo. Então, por exemplo, aqui eu tenho todos os casos nesses tamanhos das bolinhas. Por exemplo, nos Estados Unidos eu tenho 5 milhões de casos. E aí, quando eu deixo o mouse em cima dessa bolinha, aparece o gráfico mostrando a progressão dos casos. Mas em vez dos casos, eu quero total de casos, eu posso escolher as total de mortes por país. E aí eu também tenho o gráfico se refazendo automaticamente e gráficos para cada país. Tenho aqui embaixo também, por grandes regiões do mundo, eu posso observar coisas como a Ásia concentrava quase a totalidade das mortes no começo da epidemia, isso passa para a Europa, que é quem está em amarelo aqui, e depois para as Américas. E eu posso, por exemplo, escolher só a Itália, vamos pegar aqui. E aí isso funciona como um filtro e o gráfico me mostra quantas dessas mortes aqui aconteceram na Itália. E vamos ter várias outras funcionalidades aqui para baixo também, tá?
Minha ideia é mostrar isso para vocês, é que depois vocês explorem essas visualizações, vejam mais sobre as opções que elas oferecem, o que é possível de se fazer, tanto nessas bastante bonitas, mas naquelas bem práticas de gráficos simples também. Você sempre pode conferir aqui, ó, no Galeria, você vai ter gráficos feitos no Tableau, são públicos, sobre diversos assuntos que tiveram algum destaque, tá? Dá para você filtrar por, por tópico também, né? Eu quero sobre filmes e televisão, e aqui você vai ter visualizações de dados sobre filmes e televisão feitos no Tableau, tá bom? Um outro é sobre devastação da floresta amazônica, com dados de devastação que vão até 2018. E aqui eu quero mostrar a capacidade da visualização de dados, especialmente para quem é da área, de perceber coisas daí. Então, os pontos vermelhos são as áreas que sofreram deflorestamento. E eu posso, por exemplo, aqui tem os anos, né? 2011, 12, eita, internet. 2011, 12, 13, 14 até 2018. E eu posso escolher um desses estados. Então, vou pegar, por exemplo, o Pará, assim que a internet me ajudar. Aí eu clico aqui na barrinha do Pará. E esses gráficos que estavam por ano mostrando toda a região amazônica vão mostrar só o mapa do Pará, tá vendo? E aí eu olho aqui, por exemplo, vejo que em 2011 a devastação acontecia nessa região, principalmente, que é a região de Altamira, onde está Belo Monte, inclusive. Isso diminui e volta a crescer em algum momento aqui, ó, até 2018. Eu posso até olhar aqui, por exemplo, esse pedaço aqui, ó, que agora está vermelho, não estava tão vermelho lá no começo, ó. Tinha bem poucos casos aqui. E aí você cruza dados, né? Os especialistas vão falar, não, mas aqui é reserva extrativista verde para sempre, uma disputa latifundiária acontece aqui, e isso pode ser a causa da devastação da floresta. Então, a visualização de dados rapidamente pode te gerar perguntas, por exemplo, por que disso? Por que aqui está aumentando? Não tinha uma devastação tão intensa. Ou a própria resposta se você tem maior conhecimento sobre o assunto dos dados, né? E um terceiro gráfico, infográfico, é esse sobre a pegada de água, né? A footprints, pegada ecológica de gastos de água por tipo de alimento. Então, por exemplo, por carne bovina. E aí, de novo, você pode mudar, quero saber a quantidade de água gasta por grama de gordura para cada tipo de alimento. E aí ele vai te dar outros dados. Vamos voltar lá para os metros cúbicos de água usados para cada tonelada de alimento, e aí a carne bovina gasta 15 mil, e eu posso destacar alguns tipos de carne, alguns tipos de alimento, por exemplo, a carne, daí eu tenho aqui ó, a carne de ovelha, de carneiro, a galinha, carne de porco, e aí ele me mostra esses dados. E você pode ir mexendo, a internet também não está me ajudando, mas você pode ir mexendo nessas opções e o gráfico vai se modificando e você vai tendo mais informações ao deixar o mouse em cima. Agora sim ele carregou completo. Ao deixar o mouse em cima dessas diversas opções, ou selecionar e destacar algum item. Certo? Então olhem na galeria, essa é uma das tarefas de casa de vocês, explorarem esses gráficos, essas possibilidades que o Tableau te oferece. E vamos lá instalar, mostrar para vocês como que instala o programa. Então estou aqui no site do Tableau, public.tableau.com, está lá no slide também. Começa criando o teu perfil. Então vou fazer como se fosse o meu perfil aqui, Ramos Artuso, FPR, opa. Nesses momentos de pandemia, eu não estou no meu computador porque ele não tem capacidade de processamento para rodar esses programas e gravar vídeo. Então, às vezes vou estar meio lentinho porque não é o meu computador e não conheço as reações, ainda mais num Mac. Tá, eu não sou um robô. Opa, faltou alguma bicicleta? Eita, ele não acredita que eu não sou um robô. Não vejo mais nenhuma bicicleta. Tá.
Criei meu perfil. Vou baixar o aplicativo. E vai começar a instalação, tá? Tá, vou dar um continuar aqui. Não sei se tem em português. Não, não tem. Continua. Aí pronto, a instalação terminou. E vamos iniciar o Tableau Public. Então é isso. Essa é a tela inicial do Tableau Public. E no próximo vídeo a gente começa a mexer nele, tá bom?